Muito bom dia para você ligado na tela da TV Tribuna Band. Está começando o Apita Aí, programa que a gente produz, mas são vocês que apitam. E nesse domingo vamos falar muito sobre Campeonato Brasileiro. Tivemos as oitavas de final da Copa Libertadores e também da Sul-Americana, além do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Comigo na mesa, Vitor Fontes. Bom dia, meu amigo. Mariana Mello. Bom dia, galera. Bom dia pra você também, claro. Exatamente. E a gente já começa falando de Brasileirão, colocando na tela os jogos deste domingo, da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E de segunda também ali, ó. Amanhã. Exatamente, ó. Hoje, às 4 da tarde, teremos Santos e Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio. Às 6h30, Internacional e Flamengo, mais uma vez se enfrentando. E às 8h30, fechando o domingo, Botafogo e Palmeiras, jogo interessante, hein? Jogo que já virou clássico aqui no nosso país. E na segunda-feira, fechando a rodada, Mirassol e Cruzeiro, também um bom jogo. Mirassol e Maioral. Meu Deus do céu. Bom, se ele tá dizendo... sem palavras. Se ele tá vocês dizendo... são obrigados a ouvir isso. Começando a falar agora sobre Santos e Vasco. Primeiro turno, o Vasco venceu lá em São Januário, mas agora estão em momentos opostos no campeonato. Essa é a abertura do segundo turno, né? Santos e Vasco. Os times vêm vivendo momentos diferentes. O Santos aí num certo embalo pela vitória contra o Cruzeiro, fora de casa, né? Muito importante. Grande vitória. Sim. Muito pelo segundo tempo do Santos. Primeiro tempo, o Cruzeiro poderia ter vencido bem. O segundo tempo soube aproveitar os espaços que a defesa do Cruzeiro ofereceu. E aí conseguiu vencer fora de casa, importantíssimo. Vem pontuando aí. Se o rendimento dentro de campo não tá dos melhores, os resultados vão vindo, né? A briga para não cair aí do Santos e do Vasco, quem vai conseguindo pontuar vai se distanciando. O contrário do Vasco, que tá dentro da zona, não consegue pontuar, vem perdendo, empatando, tropeçando, a pressão aumenta cada vez mais. Eu acho que esse é um duelo, mesmo o Santos estando um pouco melhor do que o Vasco, é o duelo direto, na luta contra o rebaixamento. Porque o Santos, ele vinha capengando aí, né? Agora o Neymar deu uma engrenadinha. Esse jogo contra o Cruzeiro foi uma prova, né? Então a expectativa é jogo de sobreviventes aí. O Santos leva vantagem de estar jogando em casa, mas o Vasco também vem surpreendendo às vezes quando joga fora de casa, né? Mesmo tendo ali o São Januário como seu triunfo. E eu não vou apostar mais, não, porque no programa passado, todo mundo que eu apostei... Não tá dando. Tá feio, assim, tá bem complicado, né? Tá deixando nossa credibilidade lá embaixo. Mas eu acho que o Vasco precisa voltar de São Paulo com uma vitória. Senão, rapaz, no o trem vai ficar empate, feio. Né? Porque senão a situação vai ficar muito complicada. Inclusive, a situação também não tá boa pro Grêmio, né? Que pega o Atlético Mineiro lá em BH. É o Atlético que veio de vitória, uma grande vitória contra o Godoy Cruz. Sim. Mais pra frente a gente vai falar da Sul-Americana, mas já adiantando que foi uma grande vitória do Atlético de virada, contra um Grêmio assim também que não se acha na competição. O Grêmio conseguiu a bela façanha de perder pro esporte, né? O Mano Menezes chegou a pedir demissão, mas aí convenceram ele de ficar. Então assim, a situação do Grêmio tá tão feia que nem o Mano Menezes tá querendo ficar lá. Internacional e Flamengo vêm para o segundo duelo seguido dessa trilogia dos clubes. Também vamos falar de Libertadores daqui a pouco. O Flamengo venceu o jogo das oitavas de final. Primeiro turno ficou 1-1 no Maracanã. Hoje os times também têm vivido momentos opostos. O Flamengo tem vindo muito bem, líder, contratações badaladas e o Inter buscando ressuscitar no ano. Sim, o Flamengo fez um ótimo primeiro tempo. Foi um ótimo, apesar de ter perdido algumas bolas, fez um ótimo primeiro tempo. E o segundo tempo foi... péssimo, né? Então, assim, é bem parecido com o que aconteceu na Copa do Brasil, né? Porque o Flamengo fez isso com o Atlético, né? Teve o jogo de ida, jogo do Brasileirão e o jogo de volta. Só que dessa vez o Flamengo ganhou o jogo de ida e vamos ver, né? Beira-Rio vai ser um teste para a próxima semana para o Flamengo, né? Botafogo e Palmeiras, mais um encontro, já se encontraram no Mundial, deu Palmeiras. Os dois times estão voltando a jogar bem, o Botafogo vem aí melhorando, ganhou só de 1-0 da LDU, um resultado perigoso. O Palmeiras já amassou o Universitário. Mas tinha que fazer isso mesmo. Tinha, exatamente. Eu acho que vai ser talvez aí o jogo mais equilibrado da rodada. É um jogo interessante porque o Botafogo fez um gol relâmpago no meio da semana, né? Logo no início,
E ao longo do jogo não se encontrou tanto assim, não foi uma atuação tão convincente do Botafogo, ao contrário do Palmeiras, lá no Peru. O Palmeiras já está classificado para a próxima fase. E aí, levando em consideração isso, a gente pode ter um Botafogo que vai poupar jogadores, visando a Libertadores, e o Palmeiras com um time titular, já que já está classificado para a próxima fase, né? Sim. E o Abel encontrou uma formação nesse último jogo, ele testou, vinha sendo bastante pressionado pela torcida, ele testou a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes no ataque, fez um 4-4-2 e essa dupla funcionou muito bem. O Flaco fez 2 gols, o Vitor Roque fez 2 gols, né? O Vitor Roque fez só 1. E aí, essa dupla aí, vamos ver como é que vai engrenar, se elas vai jogar de novo juntos. E aí, acho que o favorito... É difícil apontar um favorito, né? É muito complicado. Esse clássico interestadual aí, como a gente costuma falar aqui, cresceu demais. E tem até a questão das revanches, né? Sim. Como tiveram nos últimos anos, 2023, 2024. E como o Palmeiras ganhou no Mundial, o Botafogo tá engasgadinho aí, quem sabe, né? Sim. E é jogando no tapetinho. Sim. Né? Então... o Palmeiras são 2 tapetinhos. O Palmeiras já tá acostumado a jogar no tapetinho, né? Mas no tapetinho carioca. Isso. Mirassol e Cruzeiro fecham a rodada. Mirassol acho que vai tentar voltar às vitórias. Vinha de 9 jogos seguidos, invicto. Perdeu para o Flamengo no último fim de semana. Cruzeiro também perdeu no fim de semana para o Santos de virada no Mineirão. Olha, esse Mirassol tá legal de assistir. Sim. Lembrando que o Mirassol foi o que fez 3-0 no Santos, né? Sim. Que a gente estava falando que o Santos havia ganhado do Flamengo, aí pegou o Mirassol e levou 3-0. Então, realmente é surpreendente aí. Sim, o Santos ganhou do Cruzeiro também, né? Na última semana. Foi. Vai ser um confronto interessante. No primeiro turno, o Cruzeiro venceu por 2-1 a equipe do Mirassol. E não foi uma atuação tão vistosa assim do Cruzeiro. Muita gente falou, ganhou só de 2-1 do Mirassol. E o Mirassol mostrou no primeiro turno para que veio para esse campeonato, né? Sim. E o Cruzeiro amanhã vai ter uma série de desfalques. Os 2 laterais direitos, o William estão machucados, o William e o Fagner estão machucados. Lateral esquerdo, o Kaique, está suspenso, assim como o Lucas Romero no meio de campo. Mas como nós estamos falando de Brasileirão, já falamos de Flamengo e Mirassol, né? Isso. Olha só, vocês conhecem aquele cara ali? Que tá na tela? No telão? eu ia Belo jornalista. Eu ia perguntar se era a mesma roupa, mas nada a ver, só porque é preto. Não, agora ele tá com patrocínio de... Agora eu tô... Sim, Tô com patrocínio verdade. aqui, então estão me vestindo bem. Bom, uma experiência muito bacana. Primeira vez no Maracanã, primeira vez assistindo o Flamengo. A torcida é de fato de arrepiar. E, Primeira bom, vez no Maracanã assistindo o Flamengo? primeira vez. Caraca! Já tinha ido fazer tour, né? Com uma ex-companhia aí. Foi a Mas- primeira vez que você assistiu a um jogo e calhou de ser, logicamente, o Flamengo, seu time do coração. Exatamente. Mas eu não vou ficar falando muito não, eu vou deixar... Vamos deixar pra ele falar. Vamos deixar para eu falar ali. Como é que foi? Vamos lá. A convite da Luciano Tour Viagens, a equipe de A Tribuna foi convidada para acompanhar uma excursão para assistir Flamengo e Mirassol lá no Maracanã pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e você acompanha agora com a gente tudo o que rolou. Ao chegar no Rio de Janeiro, fomos direto para o palco do Jogão da Noite, o Maracanã. Ao chegar no estádio, nós tivemos a oportunidade de realizar o tour no Maracanã e acompanhar de dentro, inclusive do gramado, o palco das finais da Copa do Mundo de 1950 e também de 2014. No complexo do Maracanã, também era possível visitar a lojinha do estádio, com diversos produtos do Flamengo, do Fluminense, da seleção brasileira e também a belíssima réplica da Taça Libertadores da América. Após a passagem pelo Maracanã, nós fomos direto para a Gávea, onde lá tivemos a oportunidade de ver a estátua do Rei Zico, também o belíssimo busto do Olivinha, o maior jogador de basquete da história do Flamengo. No local, mais uma lojinha exclusiva do Flamengo para aqueles que quisessem comprar as camisas de jogo, camisas de treino e até mesmo camisas sociais para sair no dia a dia com a galera. Mas sem dúvida, o lugar mais aguardado da Gávea é o Museu do Flamengo. Lá, o torcedor rubro-negro pode conferir toda a história desse clube que é patrimônio histórico-cultural do Rio de Janeiro, conferir as taças do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores e, é claro, a tão sonhada taça do Mundial de Clubes, conquistada lá em 81. Depois desse tour pela Gávea e também pelo Maracanã, a gente fez aquela parada para almoçar.
É claro que eu não registrei o que eu comi ali, mas uma coisa me chamou muito a atenção. Nós paramos em frente ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro e eu achei ele belíssimo. Durante a viagem eu conheci o Juarez e o Luiz Felipe, pai e filho que estavam na excursão justamente para realizar o sonho do Luiz Felipe de ver o Flamengo pela primeira vez. É uma coisa única, assim, né? Quando você vai pela primeira vez, é muito legal mesmo, muito bom. Eu vim com meu pai aqui, né? Sou flamenguista, ele vascaíno, né? É isso mesmo que vocês ouviram. O pai do Luiz Felipe, o Juarez, é vascaíno, mas isso não impediu dele de realizar o sonho do filho de conhecer o Maracanã pela primeira vez. Rapaz, é o destino da vida, né? Mas isso é gratificante, né? Era um sonho que ele tinha e a gente como pai, né? Qual é o pai que não faz um esforço pelo filho? Mas eu tô alegre, tô feliz, um dia muito bom. Até mesmo porque na infância eu não tive visto meu pai, então hoje tá contribuindo isso com o meu filho é maravilhoso. Independente de qualquer time que a gente torça, eu vou estar sempre torcendo por ele. E olha, no final do jogo, o Juarez me confidenciou que ficou ali meio abalado com a torcida do Flamengo, viu? Adorou a festa, mas não vai deixar de ser vascaíno. Após o almoço, demos uma rápida passada pela praia de Copacabana, mas estava um frio tão grande que eu nem fiz questão de sair do ônibus porque, olha, tava difícil de aturar. Depois da praia vem o grande momento da excursão, a ida para o Maracanã para acompanharmos o jogo do Flamengo. Eu pude acompanhar o jogo do setor leste superior, bem do ladinho ali da norte, onde ficam as principais torcidas organizadas do Flamengo e olha que festa bonita que elas fazem. De lá, pude acompanhar os gols de Léo Pereira e também de Gonzalo Plata. Do meu lugar, eu também pude ver o gol de Gabriel, após uma falha do sistema defensivo do Flamengo, que deixou a torcida ali nervosa. No final, deu tudo certo para a torcida rubro-negra, Flamengo 2, Mirassol 1, 3 pontos conquistados e a certeza da liderança no Campeonato Brasileiro, pelo menos até a 19ª rodada. Desde já, agradeço a Luciano Tour Viagens pela parceria e por me dar a oportunidade de assistir o Flamengo in loco pela primeira vez no Maracanã com uma excursão excelente. Nossa, eu fiquei com inveja, tá? O Luciano Tour pode convidar todo mundo agora para vários jogos, tá? Se quiser convidar agora pra gente ver um cruzeiro no Mineirão, por exemplo. Tranquilo. Sem sombra de dúvida, Arrasou. Essa experiência é única, inesquecível, é bom demais, né? Lugar de torcedor é no estádio. É isso aí. Com certeza. E ó, a gente vai dar uma pausa rapidinho agora no Apitaí. Pega ali sua água, seu café, que a gente já tá voltando. Voltamos com o Apitaí, o programa que a gente produz, mas são vocês que apitam. A gente vai falar agora sobre o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. O Aquiles vai colocar pra gente na tela como ficou aí o chaveamento. Eu Clássico Mineiro. Amei porque teve clássico, muito clássico. Odiei. Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético, de um lado. Corinthians e Atlético Paranaense, logo embaixo. Favoritismo, claro. Do outro lado, todos os cariocas, com Vasco e Botafogo, também Favoritismo, fazendo mais um clássico, Fluminense e Bahia. Você acha que Vasco e Botafogo têm favoritismo claro? Favoritismo, claro. O Botafogo é bem favorito contra o Vasco. É? Eu acho. Eu Embora acho seja clássico. Eu acho tá que em ponto- clássico nunca tem favorito. Mas acho, dependendo da situação do time, eu acho que tem. aí temos dois confrontos bem equilibrados. Um confronto com um amplo favorito e um outro confronto com um favorito. Amplo favorito pra mim o Corinthians contra o Atlético Paranaense. Com Amplo certeza. favorito. Até Botafogo, pra porque, desculpa te interromper, o Atlético eliminou o São Paulo na sorte, Sim. né? No azar, quer dizer, do São Exato. Paulo, né? O Botafogo pra mim é favorito contra o Vasco. Muita coisa. O Fluminense tá num instinto copeiro aí, né? Nas Copas tá indo muito bem. Também acho que é favorito contra Sim. o Bahia, até porque parece que quando é pro Bahia resolver, Não vai. o Bahia Não vai. parece que não vai. Agora Cruzeiro e Atlético não tem como apostar, Não tem como, cara. não É tem como. impossível apostar. O Cruzeiro vive uma fase melhor, mas em Copas o Atlético é muito interessante Uhum. e vem numa crescente aí. Eliminou o Flamengo, E tá bem na tem- Sul-Americana. E tem o Hulk, que decide tudo aí. O Então, Renier assim, chegou dando assistência já também, pode ser que ajude ali o Hulk também, já parece que estão se entendendo. Sim. Exato. Tudo pode acontecer nesse clássico, que vai ser o primeiro jogo na Arena, MRV, e o segundo jogo no Mineirão,
comando do Cruzeiro. Eu até não tô gostando muito de encher o Mineirão 60 mil pessoas, não. E sempre que enche, o Cruzeiro perde. Então vai só 20 mil, 30 mil, vê tudo pela TV, tá ótimo. E ainda falando de Cruzeiro e Atlético, a gente tem um torcedor cruzeirense, o Jodson Sander. Opa. Hoje é mandou- especial torcedor, hein, galera? No final vocês vão É entender. em homenagem ao Dia dos Pais da semana passada. Isso. Fala galera aí do Apita aí, Jodson Sander aqui de Coronel Fabriciano, cruzeirense nato. Gostaria de falar um pouco sobre o clássico, né? Cruzeiro e Atlético que vai rolar na Copa do Brasil. Não precisa falar que eu entendo o Cruzeiro como o grande favorito, porque é o maior campeão da competição, é o maior copeiro aqui do estado de Minas. E futebol, o Cruzeiro está jogando melhor futebol no ano do que o Atlético, e se tudo correr dentro da normalidade, o Cruzeiro é favorito para ganhar esse clássico, né? E mandar o rival quietinho para casa, né? E seguir em busca do hepta, porque só o Cruzeiro é hexacampeão da Copa do Brasil, o maior campeão, o rei de copas. Tem que respeitar meu time, tem que respeitar o Cruzeiro. Um grande abraço a todos aí, muito sucesso, muita felicidade. Um beijão aqui no interior de Minas. Valeu! É bom lembrar também que em 2014, na final Sim. da Copa do Brasil, deu Galo. Exato. Naquele no final. aquele timaço que o Cruzeiro tinha na época, bicampeão brasileiro, não foi páreo para aquele Atlético Mineiro, então... Sim. Um Assim- grande beijo aí pro meu pai. É Esse isso o que eu ia Jodson, meu falar, pai. gente. Se esse apresentador aqui ficou em cima do muro, o pai dele já Ele é chegou mais logo fanático, apostando ele é lá bem no mais Cruzeiro. fanático. Depois que a gente vira jornalista, a gente perde o É, fanatismo né? e Entendi. é mais profissional, mais... fale por você. Eu conheço o meu time. Agora falando de Libertadores, tivemos os confrontos nesta semana. Aqui ele já colocou pra gente na tela, rápido, como sempre. Atlético Nacional e São Paulo 0x0. O São Paulo ali deu sorte, que o Atlético Nacional perdeu Olha aí. 2 pênaltis. Sim. Sim, inacreditável o que o jogador do Atlético fez. O Botafogo venceu, ele deu o placazinho magro, vai ter que decidir lá na altitude agora, perigosíssimo. Fortaleza e Vélez 0x0. Penharol 1x0 no Racing. Libertad e River Plate 0x0 também, mais um 0x0 nesses confrontos. Palmeiras amassou o Universitário por 4x0. O Estudiantes venceu o Cerro Porteño, placar magro também por 1x0, assim como foi Flamengo e Internacional. Tirando o jogo Palmeiras Universitário, que já está resolvido, já dá para cravar alguma coisa aqui? Tá Não. tudo em aberto? Tá tudo em aberto, né? Só o jogo do Palmeiras teve mais de um gol. Os Sim. outros ou foi 0x0 ou foi 1x0. 1x0, isso mesmo. Esse chaveamento aqui, gente, o lado de cima é um chaveamento, o lado de baixo é o Isso, outro, né? Não pra é o lado explicar. esquerdo e o lado direito. Pode falar, Mari. Não, eu ia citar ali primeiro falando do São Paulo, né? Porque a gente já sabia que não seria muito fácil, ainda mais pelo momento que o São Paulo vive, né? Veio de uma eliminação aí na Copa do Brasil. Abaixo, o Botafogo, atual campeão, a expectativa era de uma vitória bem maior em casa, nem que fosse uns 2x0 aí, bem maior, né? Mas O assim, dobro. um pouco. O dobro, pensando assim, o dobro. Fortaleza também. Muito Né? mal Eu acho que Fortaleza. o brasileiro que tá que vai ter maior dificuldade é o Fortaleza. Sem dúvida, que empatou sem em casa, dúvida. E ali, voltando pro outro lado, o Palmeiras não tem nem o que falar, né, gente? Porque o Pode Palmeiras mandar o sub-20. e é Pode. muito sortudo em sorteio, em tudo. E fez o que tinha que fazer, né? Porque futebol peruano, com todo o respeito, né, galera? E agora o Flamengo, com 1x0 no Maracanã, como a gente falou anteriormente, fez um bom primeiro tempo. Agora é jogar, fazer o que tem que fazer, porque se demole. O Inter não facilitou para a vida do Fluminense na Copa do Brasil. na Copa do Brasil. Então aí o Flamengo tem que ficar com Eu vou olho cravar aberto. aqui. O Flamengo não perde essa classificação de jeito nenhum. Ele Não fala perde. isso porque tudo que ele crava não tá De não, jeito Exatamente, não. Esse time do exatamente. Inter não passa confiança nenhuma, tudo gente. que ele fala acontece o contrário, entendeu? O time do Roger tá numa fase bem decrescente, uma pressão da torcida. Cara O de Flamengo pau. não perde essa Mas classificação de é jeito nenhum. importante dizer que contra o Flamengo, todo mundo dá a vida. É. Com o Flamengo, de todos os jogos, ele sempre vai ter o mais difícil, porque todo mundo vai dar a vida, todo mundo quer ganhar do Flamengo. O Beira-Rio vai lotar como nunca lotou na Sim. sua vida. Só que E não o vai Flamengo, adiantar nada. só que o Flamengo está cheio de reforços. O Felipe Luiz tem que acertar isso daí de vez. Se
vier ter uma eliminação, vai ser A complicado. casa vai cair, mas não vai ter, não. Torcida rubro-negra, nós estamos aqui para torcer pelo Mengão. Não é isso? Podia ter um terceiro bloco. Podia. Com certeza podia ter o terceiro bloco. Temos um torcedor aí para falar de Libertadores, né? Sim, Heitor Fernandes vai falar um pouquinho sobre o São Paulo e esse empate magrinho. Esse empate, né? Tô até confundindo tudo agora. Empate sem gols. Empate sem Empate sem gols. gols. O pior que tem. Pessoal do Apitaí, beleza? Quem fala aqui é o Heitor de Colinas de Laranjeiras. Sobre a partida do São Paulo na terça-feira, foi um empate com gosto de vitória, né? Dado as circunstâncias, onde o Atlético Nacional perde os 2 pênaltis e consegue finalizar 3 bolas na trave, né? Defensivamente, o time, apesar de sofrer, estava organizado. Uma partida bem abaixo do Ferrarese, que cometeu os 2 pênaltis, mas o resto do setor defensivo não comprometeu, né? O meio de campo não foi tão combativo quanto deveria ser e ofensivamente o time foi ineficiente, o que era de se esperar, né, devido aos desfalques. Já para o jogo da volta, eu acredito que o São Paulo deva avançar sem muita dificuldade. Meu placar é 2-0, com a torcida no Morumbi, fazendo aquele ambiente hostil, ainda tem aquele gostinho, né, da vingança de 2016, que tinha o Maicon, o Borja. Eu acredito que o São Paulo deve vencer. Temos o retorno também do Lucas Moura, que está voltando de lesão e deve pegar ritmo agora contra o Sport. E ainda pode surgir alguma surpresa dos jovens da base que vão jogar no final de semana agora, né? Acredito que a gente vá bem e consiga se classificar. Meu placar é 2-0. Até mais. Valeu. Tá aí o Heitor falando do São Paulo. Eu acho que eu vi os melhores momentos do jogo. O Atlético Nacional praticamente amassou o São Paulo em quase todo o tempo. E o Heitor fez uma grande ressalva aí, falando dos pênaltis e tudo mais, que o Rafael, né, goleiro de São Sim, Paulo, saiu muito assim, uma bem. noite histórica. Eu acho que na conjuntura dos fatos, o São Paulo saiu muito bem desse confronto e agora tem tudo para decidir bem no Morumbi. Falando de Sul-Americana agora, onde a gente tem o Atlético Mineiro e o Fluminense como brasileiros restantes, dar uma passada rápida aqui dos resultados. O Alianza Lima fez 2-0 na Universidade Católica, a Universidade do Chile fez 1-0 no Independiente, o Bolívar 2-0 no Cienciano, o Atlético Mineiro de virada venceu o Godoy Cruz por 2-1, Central Córdoba 1-0 no Lanús, Fluminense venceu fora de casa o América de Cali por 2-1, o Independiente del Valle venceu o Muchucuna por 1-0 e o Once Caldas fez 1-0 no Huracan. Eu acho que dos brasileiros que restaram, o Atlético Mineiro vai ter a vida mais difícil por ter que decidir lá na Argentina. Sim, passou um perrengue o Galo no meio da semana, né? Foi muito sofrido. Fluminense nem tanto, venceu até com uma certa tranquilidade. Levou o golzinho no final, né? Poderia ter ficado no 2-0. Sim, exatamente. E para falar sobre o Fluminense, temos um tricolor que vai participar com a gente, falando sobre o Flusão e essa vitória e o que esperar do jogo da volta. Lucas Machado, que também é parceiro do jornal, adora sair no Fala Torcedor. Rapaziada do Apitaí, tudo bom? Aqui quem fala é o Lucas Machado, morador de Viana. Foi uma ótima vitória, né? Diga-se de passagem, uma ótima vitória fora de casa. O time dos caras, do time do adversário, muito bom. Tirou o Bahia, tirou o Corinthians. Então, a gente já sabia, né? Da dificuldade que a gente ia enfrentar. Falando do jogo agora, tivemos sorte. Fizeram um gol ali pra gente muito cedo. Isso aí ajudou a gente também, né? De certa forma, ajudou a gente a ter um desenvolvimento na partida. Tomamos o gol ali no final do jogo. Isso deu uma... Eu acho que o nosso time deu uma recuada. Que assim, é normal, né? No final de jogo, fora de casa, é normal o time recuar. Tô muito confiante. Eu acho que a gente vai implementar o nosso jogo, nosso DNA de sempre, que é de jogar dentro de casa, jogar pra cima, abrir ali 3 atacantes. Mandar um abraço pra galera da Fluviana. Aqui a gente debate sobre futebol, tem resenha, a gente assiste aos jogos, se reúne. Mandar um abraço pra eles lá, pro grupo. É isso. Tamo junto, rapaziada. Abraço. Até mais. Valeu, Lucão. Então é isso aí. Já tá todo mundo abastecido de informações. Campeonato Brasileiro, Liberta, Sula, Copa do Brasil, que daqui a pouco tá chegando aí com as quartas de final. E a gente também vai querer o seu vídeo aqui, né, Vitor? É isso aí. O DDD é 27 99880 1942. E fica aqui nossa torcida pelo Rio Branco para classificar para a próxima fase, para as quartas de final da Série D, né? Semana que vem vai o racha, né? Isso, lá em Limeira, contra a Inter de Limeira, para buscar a classificação e ir para a fase do acesso. Quartas de final, quem passar das quartas sobe para a Série C.
É isso. Histórico do futebol capixaba. Desculpa, Thierry. Nada, é isso aí. Então fica a nossa torcida também pelo Rio Branco e a gente torce para vocês continuarem assistindo a gente aqui, chamando mais gente também, seja na TV, seja também nas nossas redes sociais lá no Instagram, @podcastapitaí. A gente se vê no próximo domingo.